Senhores do Mundo. Não é mais segredo, pelo menos para a maioria das pessoas, a existência dos senhores do mundo. Até mesmo políticos estão falando na cara dura. E não estou falando do mito Enéas nem de Clodovil, esses aos quais nós já fizemos belos vídeos falando toda a luta e a história desses homens. Não estamos falando deles. Estamos falando de políticos atuais e bem vivos que estão percebendo que existe um sistema para impedir qualquer pessoa que vá contra os interesses da elite maldita de chegar ao poder. Veja, por exemplo, essa revelação impressionante do Levi Fidelix. Até onde nós vamos chegar? Não basta o mundo, como exemplo, está lá a invasão todinha de imigrantes para a Europa. Né? Eu estive recentemente lá em 3, 4 países e vi, né, espalhado gente no chão, gente pedindo esmola, como nunca, hein? A Europa virou país do terceiro mundo. Uma vergonha, olha, a Alemanha, pelo amor de Deus, a França, e continuam as esquerdas promovendo as invasões. Também tem gente forte dos Estados Unidos, né, como os Clinton, os Carter, toda a esquerda lá dos democratas, quer igualdade de isonomia, nada, espalhar no mundo o Zika vírus, espalhar o chikungunya, a AIDS, tudo isso aí, querem reduzir a população do mundo e querem controlar as nações, querem fazer que a população do mundo tenha apenas 20% dos 7 bilhões de habitantes do planeta. Esses são os grupos do Bilderberg, os Illuminatis e aqueles que naturalmente que determinam como o mundo será. Eles são apenas 13 famílias que dominam, leiam, se apure o que eu estou dizendo se não estou certo, que mandam no mundo e não querem deixar que nenhum, né, presidente de partido assuma uma presidência de um país, muitas vezes, porque eles sabem que esses irão estar contra os Illuminati. Os que mandam no dinheiro, então compra essas pessoas. Pois é, recentemente um amigo meu, lá na Alemanha, está dizendo que tinha um partido criado lá de direita, recente, e, de repente, os caras começaram a mudar, e viram que quem estava por detrás dos Illuminati? A turma do dinheiro. Isso aí é uma verdadeira seita demoníaca no mundo. É bom que as pessoas que estão me vendo e assistindo aprofundem nesse tema. Em outro programa eu falarei um pouco mais, mas estou em todo canto, em todo lugar, do teu lado, mandando, determinando, insuflando, fazendo guerras, mandando as fábricas de armas. Recentemente o presidente americano esteve lá, na Arábia Saudita, vendeu 100 bilhões de dólares em armas. Quem está por detrás? De novo os caras, né? Lógico. Querem guerra para quê com um país daquele lá que tem 4, 5 milhões de habitantes? Porque é para fomentar a guerra no mundo. É um absurdo, gente. Mas nós temos que tomar cautela e cuidado que eles não assumam no Brasil este controle. Por enquanto eles estão aí, dentro, próximo. Né? Né, senhor Meirelles? Está próximo, né? Isso, mas não chegaram lá. Não vamos deixar. Um abraço a todos do Levi 10. Contem comigo. Agora, em 2018 e sempre. Contra fatos não há argumento. A situação está ficando tão inegável, tão óbvia, que os depoimentos dos mais variados tipos de pessoas estão surgindo das mais variadas classes sociais. Não é uma coisa que venha de pessoas paranoicas, supersticiosas ou ignorantes como alguns alienados querem taxar. Os Illuminati são hoje uma dura realidade que só não percebe que não quer sair da sua zona de conforto, não quer ter algo a mais para se preocupar. As pessoas já se acostumaram a pensar igualmente ao gado preso no cercado, que todo aquele sistema montado, que no final vai levá-lo à morte precocemente, foi feito para o seu próprio bem, para a sua segurança. É assim que a maioria das pessoas vivem. Todas as decisões absurdas que o governo toma, as pessoas acabam achando que tudo isso é para o nosso bem. Já para as pessoas que não são cegas nem tapadas, que estão percebendo a existência dos senhores do mundo, que não fazem mais questão de esconder-se, estão cada dia mais e mais presentes em tudo o que fazem. Parece que hoje os Illuminati não fazem mais questão de se esconderem, e isso existe um lado muito ruim. Tudo está ficando claro demais, e isso não está acontecendo por acaso. A corja maldita durante séculos foram preparando o terreno. Eles criaram leis usando seus políticos comprados, e usaram a mídia manipuladora para criarem um espaço, fazendo a cabeça das pessoas como eles queriam. Com certeza você que acompanha nosso canal ou que já ouviu alguma coisa sobre o assunto, sabe que os Illuminatis adoram a pirâmide com um olho de Horus. Como você vê nessas imagens, vários artistas, políticos e celebridades homenageiam suas crenças vindas do inferno. Desde que os Estados Unidos foi fundado, eles fizeram questão de fazer com que cada americano andasse com seu símbolo supremo onde quer que fosse, do mais rico ao mais pobre.
Foi por isso que eles colocaram um símbolo na nota de $1. E é por isso que nós acreditamos que os Estados Unidos seja a principal sede dos senhores do mundo nos dias de hoje. Embora isso não seja uma coisa de uma nação ou de outra, de um povo ou de outro. Se trata de uma organização mundial, 13 famílias malditas. Eles são os donos dos bancos, emprestam dinheiro aos países. Todas as grandes marcas que você vê internacional pertencem a eles. E é agora que eu peço que você lembre desse vídeo. Se você não viu, por favor, não deixe de ver. O nome era Pedofilia, a nova meta dos Illuminati. Nessa ocasião eu falei que nossas crianças são o alvo deles. O motivo é para forjarem uma sociedade única, sem cultura, sem opiniões diferentes, com uma só crença que será eles próprios. Observando esse Deus que eles adoram, cabeça de bode, você vê que ele está ensinando alguma coisa às crianças. Muitos não sabem, mas essa estátua sempre esteve desse jeito diante do povo americano e do mundo inteiro. Só que ninguém percebia a sua simbologia. Ela estava disfarçada. Hoje estamos passando por dias difíceis e antes, essa estátua que você está vendo de George Washington, que tinha que estar no meio do povo disfarçada, já que sempre se tratou de um culto a Satã. Ela agora não precisa mais ficar assim. Ela agora pode aparecer na sua forma real. Eles podem colocar tudo abertamente e brigar no Senado para distribuir essa merda por todo o país. Se você parar para pensar onde chegamos, é realmente assustador. Pessoas usam o argumento que toda crença deve ser respeitada. Eu até concordo, mas o grande problema aqui é o que algumas dessas crenças representam. Vejam, por exemplo, o Deus cristão. Imagine que Deus não exista, seja apenas uma fábula. A Bíblia é apenas um livro de regras e nada mais do que isso. Mas ela proíbe o roubo, o adultério, ensina a amar o próximo, ensina você a se guardar, não ter relações com seus parentes e sabemos que isso causa filhos com vários tipos de deficiência. Nos ensina a perdoar, a dar a outra face, respeitar pai e mãe, etc. Regras que só fazem bem a você mesmo e não a Deus. Por outro lado, tem um outro que diz que não dá problema em transar com sua filha ou com seu filho. Muito pelo contrário, você deve fazer isso. Você não precisa honrar pai e mãe, muito menos seu matrimônio. Você inclusive deve fazer como os romanos faziam. Presentear sua esposa ou esposo com festas e orgias. Era natural a mulher ou o marido presentear com um garoto ou uma garota. A esposa dava ao seu bravo marido um garoto de presente. O que você quer? Uma garota? Um garoto? Imagine isso, meu amigo. Tudo isso era normal, a sociedade achava isso super normal e muito chique por sinal. Isso acontecia graças às crenças em deuses perversos que pedem sacrifícios humanos, apoiam estupros, sequestros e assassinatos. Isso é o que representa as seitas malignas como era o nazismo, o Ku Klux Klan e por aí vai. Muitos aqui têm mais de 20 anos e são da minha geração. Estão apegados a doutrinas religiosas, à moral e os bons costumes. Mesmo que esse seja ateu, nós ainda representamos uma resistência à nova ordem mundial. Infelizmente, nós não vamos viver para sempre e os Illuminati sabem bem disso. Por isso mesmo eles estão atacando violentamente a mente dos seus filhos, que são de fato a nova geração e o futuro da humanidade. Veja esse desenho feito para criança. Descaradamente ele homenageia os Illuminati com uma canção e o simbolismo. Manda grana da pirâmide que é bacana. Manda grana que eu sei que é múmia, não se engana. Manda grana da pirâmide que é bacana. Como você viu com seus próprios olhos, não é mais nada subliminar, é na cara dura. Eles querem acostumar seus filhos a esse simbolismo, querem torná-los ambiciosos, egoístas, já desde pequenos. Assim, quando eles forem adultos, vão adorar a ideia de um governo único com uma só religião demoníaca. Eu venho dizendo constantemente, corromper até o mais puro dos seres é a meta deles, e eles estão usando todos os seus recursos para esse fim. Nesse outro filme nojento chamado de Festa da Salsicha, eles debocham de Deus, dos religiosos, e mostram no seu final a real intenção deles, colocando todos os tipos de pessoas do mundo, inclusive muçulmanos, em surubas. Jesus fugido do céu! Jesus fugido do céu! É isso que acontece quando as pessoas se afastam de Deus, da moral e dos bons costumes. Embora você tenha visto essas cenas deploráveis, por incrível que pareça, todas as heresias e putarias exibidas neste filme, ainda não é a pior coisa que tem nele. Pior mesmo é a intenção do filme. Muitos pais, vendo os gráficos infantis do filme, não se deram o trabalho de ler a descrição do filme. Eles baixaram ou compraram o filme para seus filhos assistirem. Muitas reclamações surgiram e os criadores se defenderam dizendo que a culpa foi dos próprios pais que não viram a faixa etária do filme. Disseram eles, ele não foi criado para crianças. Só que é aí, meus amigos, que eu quero chamar sua atenção. Esses endemoniados, seguidores de Satã, assim como seu mestre, não têm escrúpulos. Se de fato isso fosse verdade, se o filme não tivesse a intenção de ser exibido para crianças, me responda uma só pergunta. Por que será que ele tem esses traços tão infantis? Traços esses, idênticos aos que as crianças já estão acostumadas, como aviões, carro, Era do Gelo, Shrek, etc. Por que será que alguém que fosse fazer um filme para adultos iria colocar animações tão infantis para um filme com esse objetivo?
Eu me atrevo a dizer que tem que ser muito idiota, tapado, égua, besta quadrada para vir com um argumento desses, e ainda mais idiota é quem acredita nisso. Como aqui a verdade está acima, inclusive do canal, e será dita enquanto voz eu tiver. A verdade aí é uma só. Esse lixo de filme foi feito com a intenção obscura de ser apresentado a seu filho pequeno. Ele vai ter interesse à primeira vista pelos gráficos infantis, igualzinho aos que ele já está acostumado a ver o tempo todo. Esses desgraçados sabem que seus filhos vivem na internet. Eles sabem que você não tem como vigiá-lo o tempo todo. Se por acaso você ainda olhar no histórico dele, ao clicar para conferir o que o seu filho viu, você vai ver apenas um gráfico infantil. Não vai chamar sua atenção a menos que você pare para assistir. Preste atenção, meu amigo, porque esse filme é altamente nocivo à família, aos cristãos e toda pessoa que tem moral e não quer isso para seu filho. Eu tenho tanta certeza do que estou dizendo que não considero isso uma opinião. Isso é um fato. Está acontecendo agora. E a própria culpa condena esse filme. Esse filme nojento não fez o sucesso que eles esperavam. Então eles usaram os YouTubers famosos para alcançar os seus filhos. Contrataram a porta dos fundos para fazer uma redublagem. Mesmo um filme já tendo sido dublado por profissionais. Eles sabiam que esse tipo de canal idiota tem milhares de seguidores, para ser mais preciso, mais de 13 milhões. A maioria desse público são crianças e pré-adolescentes. É óbvio que as crianças, sabendo que os caras que eles curtem e admiram estão dublando esse filme, vão correr todos para assistir. Então é preciso que você, pai e mãe, redobre sua atenção com seu filho. Fique de olho no que eles estão assistindo, o que eles estão admirando.